Vivo para mais uma live, segunda live do 24 e vamos lá. Bom, para quem está assistindo isso aqui depois, essa é uma live de tirar dúvidas, então um conteúdo de tirar dúvidas, que aí o pessoal entra e faz uma pergunta. Já está começando uma galera a entrar na live. E aí, Carlinhos, boa tarde. Bom, caramba, tá entrando uma galera boa, o pessoal já tá indo bem rápido, show de bola. Para você que entrou agora, Arthur mandou aí, olá. Para você que entrou agora, aproveita e manda para o seu colega de equipe. Manda para pelo menos 3 pessoas. Compartilha lá com seus colegas para eles acompanharem essa live. E lembrando que essa live é uma live de tira dúvida. Então a ideia dessa live é que você faça perguntas e eu consiga te ajudar na robótica. Seja competições, seja envolvendo programação, seja construção, seja envolvendo Lego ou não Lego. Então é realmente uma live para te ajudar nas competições. Então, por conta do meu tempo um pouco corrido, eu não consigo fazer muitas videoconferências e reuniões com as equipes. Tem muitas equipes que me pedem isso, uma conferência, uma reunião, uma videochamada, mas infelizmente eu não tenho muito tempo. Então a ideia é que eu utilize esse momento de uma live para criar conteúdo e ao mesmo tempo conseguir ajudar quem precisa. Então mesmo que a gente não consiga fazer uma videoconferência juntos, eu não consiga tirar suas dúvidas assim, face a face numa videochamada, você pode tirar suas dúvidas aqui. E lembrando que essa live, a ideia dela, a princípio, é que você solicite para participar da live. Então a ideia é que, caso você tenha interesse, caso você sinta vontade, você pode pedir para participar também da live ao vivo. E aí você entra, faz sua pergunta e aí eu começo a responder e tento responder da melhor forma possível. Dependendo da quantidade de pessoas pedindo para participar, aí eu defino uma certa quantidade de perguntas para todo mundo, de uma certa forma, conseguir participar, ok? Então, bom, já tem um pessoal bacana, já tem até um pedido, já tem até uma pergunta aqui, ó, do João. E bom, se você já tem uma pergunta, pode colocar aí no chat, que aí eu vou começar a responder. Então, vou primeiro começar pela pergunta do Arthur. Brisda, um robô campeão da UBR tem um giroscópio obrigatoriamente? Obrigatoriamente, não necessariamente. Assim, o giroscópio é um ótimo sensor. Ele está lá para ajudar você, caso você saiba utilizar ele. Mas não é um sensor obrigatório para você ter uma boa performance. Ele vai auxiliar você em algumas dificuldades. Por exemplo, se o seu robô... Você pode utilizar o giroscópio para girar de maneira precisa e voltar para a linha, por exemplo. Você pode utilizar o giroscópio para perceber quando você está na rampa. Você pode utilizar o giroscópio para saber quando você saiu da rampa e está na área de resgate. Então tem algumas alternativas que você pode utilizar o giroscópio nela. Seja para girar de maneira precisa, seja para detectar a rampa, seja para detectar que você está fora da rampa. Então é uma excelente ferramenta para você utilizar de maneira extra, mas não necessariamente obrigatório. Tem muitas equipes aí que fazem bons robôs na UBR, tem campeonato, tem títulos aí na UBR que não utilizaram o giroscópio, ok? O João perguntou, o que você acha do sistema pneumático? Eu acho o sistema pneumático bem bacana, acho ele muito bom, principalmente para, por exemplo, missões que necessitem de muita força. E caso você não tenha um sistema de engrenagens no motor para transmitir força, o pneumático é muito, muito interessante. Por exemplo, teve uma temporada chamada Animal Allies. E nessa temporada do Animal Allies tinha uma missão que você tinha que se pendurar na parede. E aí tinha algumas equipes que faziam por motor, só que eles utilizavam os 2 motores do robô para conseguir se pendurar ali na estrutura. E eu e minha equipe, no caso, eu não lembro se outra equipe também utilizou pneumático, acho que pelo menos lá fora devem ter utilizado. Aí a gente utilizou pneumático para se pendurar. Então a gente chegava perto da parede, acionava com o motor. Acionava com o motor? Não. Ele batia na parede, a parede acionava a chavinha do pneumático e o pneumático ele encolhia uma garra. E aí, encolhendo a garra, o nosso robô fazia tipo um levantamento, ele se levantava na estrutura. Então foi muito bacana. Então o pneumático é muito bom para você fazer movimentos passivos. Então se você tiver algum modelo de missão que você consiga bater naquele modelo de missão e acionar uma estrutura,
E você pode utilizar o pneumático para fazer isso, para você bater na estrutura e executar a missão. Para situações que necessitem de muita força e o seu robô é pesado e os motores não conseguem suportar o peso dele. E para levantar objetos também pesados ou empurrar objetos pesados. Então é um pneumático muito bacana, vale muito a pena utilizar. E, bom, ele é relativamente complicado de usar, não é tão fácil assim, mas quando você começa a aprender a utilizar ele de maneira interessante, ele é realmente uma ferramenta muito bacana para você colocar ali na sua caixinha de ferramentas de construção. Então você pode utilizar os motores para executar as missões, você pode utilizar anexos passivos, como você também pode utilizar o próprio pneumático para fazer isso, ok? E vamos ver, próxima pergunta. Matheus perguntou: boa noite, Brisda. Além do motor e sensor de cor e luz extra que vem no kit de expansão do Spike, você acha necessário ter ele para competições ou só as peças do kit base já é suficiente? Deixa eu pensar. Olha, eu acho que já é suficiente, assim, as peças. Pensando aqui. Se você, por exemplo, utilizar os frames para ser a carenagem do robô, ou se você tiver outras peças auxiliares para fazer a carenagem, eu diria que um kit só é suficiente. O expansão realmente é interessante mais para você ter algumas peças a mais, ter algumas vigas, algumas barras anguladas a mais, principalmente os sensores também, mas eu não diria que é necessário. Como você pode ter certeza se é necessário mesmo ou não? Constrói esse robô no Studio 2.0 e aí você vê a quantidade de peças, vê se você tem essa quantidade. Se você não tiver, aí você vai perceber que precisa de um novo kit. Pode ser que seja o kit de expansão, como pode ser que tenha que ser o kit principal, o Education do Spike. Aí depende das peças que você vai utilizar. Então essa parte de necessário vai depender muito do seu estilo de construção, do seu estilo de montagem, do tipo de competição, se é o BR, se é FLL, e do que você quer colocar nele. Mas no geral, um kit dá para você brincar ali legal. Na FLL, eu recomendaria pelo menos 2 kits. Muito mais por conta da carenagem do que outras coisas. Então, para você montar a carenagem, por exemplo, se eu não estiver enganado, para você montar uma carenagem com algumas camadas de armadura, algumas camadas de barra angulada, você precisa de 2 kits. Se não me engano, tem alguns robôs que eu já fiz na V3 que precisavam de pelo menos 2 kits por conta só dessas barras anguladas. Se não fossem essas barras anguladas, eu poderia utilizar apenas um kit só e, claro, mais um sensor de cor. Então, minha recomendação, se você quer ter certeza se precisa ou não, utilize o Studio 2.0 para validar isso. Lá no meu canal do YouTube tem uma playlist de plataformas virtuais, como também tem vários conteúdos introdutórios sobre o Studio 2.0. Então lá eu ensino como é que você pode montar um robô no Studio 2.0. Lá no canal também tem vídeos sobre carenagem, armadura, que eu mostro como é que você pode montar uma armadura, mostro os tipos de armadura. Então são conteúdos bem legais que você pode utilizar para você começar a ter uma certa noção tanto em mexer no Studio 2.0, como também nessa questão de carenagem, armadura, como montar uma e outros detalhes mais, ok? Vamos lá, próxima pergunta. Phoenix Robot perguntou: Spike Prime ou Robot Inventor? Qual você acha melhor para FLL? Honestamente, eu não sei. Eu nunca fiz um comparativo entre os dois kits, do Spike ou do Robot Inventor, para te dizer se um é melhor que o outro. Então, honestamente, eu não saberia te responder. Mas, no geral, eu gosto muito do kit de Education do Spike. Assim, não me vem na mente nenhuma peça que poderia ter no Robot Inventor que valeria mais a pena do que Education. Mas eu nunca fiz uma análise assim aprofundada sobre os dois kits para ver qual eu preferiria para FLL. Como também isso depende do gosto, depende do estilo de construção da equipe, depende das peças que você quer utilizar. Então tudo também depende de um gosto. Eu posso, por exemplo, dizer que eu prefiro o Robot Inventor, mas na verdade quando a sua maneira de construir utiliza uma peça que não tem no Robot Inventor. Então a minha opinião nisso não serviu de nada, porque depende muito do seu estilo de construção. Então, da mesma dica que eu dei na outra, tenta montar no Studio 2.0 sem pensar muito assim em kit, em peça, em qual kit você vai utilizar. Coloca os dois kits
do Inventor e do tradicional, do Education, né? E valida, vê quais são as peças que você mais utiliza, e aí você vai ter uma resposta muito mais certeira de qual é o melhor para você, para o seu caso. Elo falou o seguinte, Brisda perguntou, né? Brisda, dá uma dica para algumas equipes que ainda estão começando. Então, vou dar 3 dicas. Primeira dica para você que está começando, lê o torneio, lê sobre as rubricas do torneio, lê sobre os processos do torneio. Então, no site da competição tem vários detalhes sobre como é que é a competição, vários detalhes de como é que é o desafio, quais são as normas. Então, esse seria o primeiro detalhe que eu faria caso eu estivesse começando. Apresentar a competição. Então, é muito importante apresentar a competição. Segunda dica que eu daria, tenta buscar vídeos no YouTube para você conseguir aprender, seja de construção, seja de programação. No primeiro momento, copia mesmo. Eu vi um robô lá, vi um sistema assim, copia, tenta replicar ele no seu robô e ver como fica, ver o que você acha. Mesma coisa para programação. Achou uma coisa de programação interessante? Copia, faz igual, vê como fica. E aí, ao longo do tempo, você vai aperfeiçoando, você vai vendo coisas para mudar. Mas é importante você ver vídeos, seja de construção, seja de programação, para te dar uma certa base, te dar um certo norte. Então, você conseguir ali armazenar alguns conhecimentos na sua caixinha de ferramentas para poder aplicar com o tempo. No começo, a gente acaba copiando muitas coisas, aplicando muitas coisas que a gente viu na internet ou de outras equipes mais experientes que a gente vê e colocando isso tudo fazendo um robô de retalhos, assim. Uma coisa interessante que você achou em um vídeo, coloca de outro também, de uma equipe que a gente viu também, e aí vai fazendo uma mistura. Então isso no começo é importante. E a terceira dica que eu posso dar para uma equipe que está começando é tentar fazer reuniões, pelo menos uma reunião semanal com toda a equipe, para que todos estejam inteirados sobre como é que está sendo as etapas da equipe, o que cada um está fazendo, quais estão sendo os aprendizados de cada um. Acho que essas reuniões pelo menos uma vez por semana é importante para uma equipe, para criar esse costume e criar essa interação. Então, seriam essas 3 dicas que eu daria. E focar muito em vídeo. Tem o meu canal que tem muitos vídeos de iniciantes, de como começar na robótica, como começar nas competições. Então tem uma live sobre isso, se não me engano, lá. Como começar na robótica, como começar nas competições de robótica. Então lá eu dou várias dicas de como é que você pode começar, o que você pode aprender primeiro, o que você pode aprender depois, e entre outros detalhes. E vamos para a próxima pergunta. Lembrando que se você quiser participar ao vivo, para aparecer e fazer a sua pergunta ao vivo, você pode solicitar. Então você só clicar nos 3 pontinhos ou no mais que estiver na sua tela e solicitar para participar. Só alguns detalhes, caso você queira participar. Tenta solicitar em um lugar que está mais calmo, que não tem muito barulho. Verifica a câmera, verifica o microfone, se está tudo certinho. A princípio aqui está tudo certo, então a gente pode tentar. E são esses detalhes. Se você quiser participar, tenta ir para um lugar um pouco mais quieto, verifica se o microfone está legal, verifica se a câmera está legal. E aí, se você quiser fazer sua pergunta pessoalmente aqui na live, pode fazer. Mas se você também estiver um pouco mais tímido, pode fazer sua pergunta aqui nos comentários, como tem uma galera fazendo. Costa.lg perguntou: boa noite, Brisda. Poderia falar quais são as principais promoções que tem que ter em um robô da FLL? Bom, algumas promoções que tem que ter. Aí esse tem que ter é muito relativo. Essas perguntas que vocês me fazem de o que é melhor, o que é essencial, depende muito do estilo. Mas algumas promoções que eu gostava muito de utilizar nos meus robôs, desde quando eu era mais iniciante, como também quando eu era mais avançado. Seguidor de linha tinha em todas as promoções que eu fazia na FLL. Assim, foram poucas vezes que eu não utilizei o seguidor de linha na FLL, e aí era muito mais porque a construção ela nos ajudava a suprir alguma coisa que o seguidor poderia suprir. Então, por exemplo, teve um robô que a gente fez, foi na Trash Track, que ele ficava em cima de uma estrutura, a gente chamava de Megazord. Alguns anos atrás era muito comum algumas equipes fazerem esses robôs de Megazord, colocar o robô principal em cima de uma estrutura grandona. E aí nesse robô Megazord
você não tem como utilizar os sensores de cor e luz. Então nesse ano eu acho que eu utilizei muito pouco o seguidor de linha, mas praticamente todos os anos eu utilizava para alguma coisinha. Então seguidor de linha, aceleração de aceleração também é muito bacana, para você conseguir ter uma velocidade relativamente alta, mas sem fazer com que o robô empine para frente ou para trás. Para-choque também eu utilizava bastante, que é uma programação para você bater na parede automaticamente. Tem algumas equipes que preferem bater na parede por segundo. Coloco aí 2 segundos para andar para trás e bater na parede. Eu gostava de fazer uma programação automática para isso, para ganhar tempo. Então tem aceleração, seguidor de linha, para-choque, alinhamento na linha é muito bacana também. São algumas equipes mais intermediárias avançadas que utilizam. A lógica em si não é tão fácil de fazer. A lógica, na verdade, é simples, mas você aplicar no robô não é tão fácil. Às vezes, quando você faz, o robô fica um pouco torto. Então, você precisa saber mais ou menos como é que você pode administrar isso. Essa programação eu nunca mostrei no YouTube, é uma programação exclusiva do meu curso Universo da Robótica. Então, eu tenho um curso chamado Universo da Robótica, que tem mais de 100 aulas, que te ajudam a se preparar para as competições, te ajudam a aprender sobre construção e programação. Então, é um curso voltado tanto para professores ou alunos que queiram se aperfeiçoar mais na robótica, seja em construção ou programação, tanto no EV3 quanto no Spike Prime, como também é um curso voltado para competições. Então, se você quiser conteúdos focados em competição, tem lá o módulo da FLL, do TBR, da UBR também. E além disso, tem alguns conteúdos a mais que podem te ajudar na FIRA, por exemplo, e outras competições. Então esse é a linha muito bacana. Depois que eu criei essa programação, quando eu competia, não teve mais nenhuma outra competição que eu não utilizei essa programação. Então eu utilizava na UBR, utilizava no TBR, utilizava na FLL, utilizava na maioria das competições que eu participava, que o robô tinha que seguir alguma coisa de maneira autônoma. Então essas eram algumas programações que eu tinha. Vamos ver se tem mais alguma que essencial, que tem que ter. Eu acho que tem que ter seriam essas. Resumindo, seria para-choque, aceleração e aceleração, seguidor de linha e, se possível, alinhar na linha. Seriam essas 4 programações. Eduardo, é uma boa usar elásticos em vez de sistemas de engrenagem? Depende. Sistemas de engrenagem é interessante se você precisa fazer um sistema que tenha força ou velocidade. Então, se você precisar de algum sistema que tenha mais velocidade ou mais força, é interessante utilizar sistemas de engrenagem. E se, por exemplo, se o sistema que você quer movimentar, se ele for um pouco longe, tiver um pouco mais longe da estrutura, talvez vários sistemas de engrenagem cause muita folga e não fique muito bom. E aí é realmente melhor colocar um elástico. Por exemplo, vou apresentar um caso, um bondinho. Um bondinho, ele tem roldanas, que seriam os nossos elásticos. Não dá para fazer um sistema no bondinho, por exemplo, de engrenagem de uma ponta para outra, porque é uma distância muito grande. Então, normalmente esses sistemas de elástico ou rodana são interessantes para quando você tem uma estrutura muito longa e que não necessariamente você precisa de força ou velocidade. Tem como você fazer sistemas de rodana que necessitem de menos força para você conseguir levantar o objeto ou movimentar, mas é um assunto para outro momento. Mas seria isso. Se você precisa de força ou velocidade, utilize sistema de engrenagem. Se você não precisa, aí depende. Você pode utilizar sistema de engrenagem, como você também pode não utilizar. Se for um sistema que você precisa de uma certa distância, que você quer, por exemplo, você tem uma estrutura aqui rodando e você quer movimentar uma estrutura lá longe, aí é melhor um sistema de elástico ao invés da engrenagem. Matheus perguntou o seguinte: estive vendo os manuais e vídeos seus sobre o TBR. O Matheus é aluno do Universo da Robótica. Pelo pouco que vi, ela é mais ou menos no mesmo formato da FLL. Nunca participei da FLL, então não sei como é realmente. Tem semelhanças dessas competições? Tem semelhanças. Há algumas coisas, né? O TBR tem algumas categorias. Então tem a categoria Middle, tem a categoria High. Antigamente, nos primórdios do TBR, muito tempo atrás, assim, acho que uns 7 anos atrás, não existiam essas categorias. Uns 7, não, mais tempo. Acho que tem uns 9 anos, talvez. Uns 9, 10 anos.
Antigamente o TBR ele não tinha várias categorias como tem hoje, de Kids, Middle, High, University, Master, entre outras. Ele só tinha uma. E esse torneio, o formato dele era praticamente idêntico ao FLL. Assim, a única coisa que mudava eram os nomes. Então, no TBR eles chamam de alguma coisa, engenharia, o design do robô. Projeto de inovação eles chamam de outra coisa. Agora já nem lembro mais os nomes, que são os nomes atuais. Então, o formato da categoria Miro, que é dos primórdios, era idêntica da FLL. Assim, a estrutura era a mesma. É claro que o que mudava era o tapete e o tema do tapete. Então, os desafios eram diferentes, o tema era diferente. Então, não necessariamente o que você faz na FLL você poderia aplicar para o TBR. Pelo menos em relação ao projeto de inovação. No robô tem muitas coisas que são parecidas. Então, por exemplo, o que o Matheus está comentando é verdade. A estrutura que eu ensino, por exemplo, no curso de robôs do TBR, categoria Miro, e a da FLL é praticamente igual. Não tem mudança quase nenhuma. O que muda é quando você vai para High. A High já são desafios um pouco diferentes e que aí o formato dos robôs da FLL e do TBR Miro não são tão interessantes. Existem formatos um pouco mais específicos. Então, o formato de robô para a categoria da High depende muito do desafio. Então, todo ano o TBR tem desafios diferentes e aí o modelo do robô pode mudar. Então, por exemplo, eu baseei em um modelo que poderia ser utilizado em algumas competições que eu já participei. Normalmente, nas competições que eu já participei do TBR na High, todos os robôs eram muito diferentes. Mas esse que eu ensino no curso é um estilo de robô que funcionaria para todas as categorias, todos esses anos que eu participei. Então, todos os anos envolvia pegar um objeto e levar esse objeto de um lugar para o outro. Então, lá no curso eu me ensino como é que você pode fazer um sistema desse. Então, é um sistema de um motor só que pega um objeto e levanta automaticamente. Então, existem algumas semelhanças em cada competição, tanto no TBR, quanto na OBR, quanto na FLL. Mas realmente o que é mais semelhante é a FLL e o TBR categoria Middle. Pedro Queiroz perguntou: o que um técnico precisa ter para coordenar a equipe? Bom, vamos ver o que o técnico precisa ter. Ele precisa ter paciência, calma, didática, estar aberto a aprender junto com os alunos. Então as competições de robótica são um aprendizado muito grande. Dificilmente você vai ter todas as respostas. E acho que um técnico também tem que ter, o que ele tem que ter é entender qual é o objetivo das competições e quem é o foco nas competições. Por que eu digo isso? Porque é muito comum, principalmente técnicos que ainda estão no começo, quererem colocar muito a mão no robô, ficarem muito preocupados com isso, e aí isso acaba tirando um pouco o holofote dos alunos que estão participando. E aí isso é um problema muito sério, é praticamente um tiro no pé. Porque o professor ele acredita que está ajudando o aluno quando ele intervém muito no robô ou no projeto de inovação, mas na verdade ele está prejudicando, porque isso faz com que o aluno e a equipe em geral não tenham autonomia. E quando a equipe não tem autonomia para mudar alguma coisa, para ajustar alguma coisa, dificulta muito você conseguir ter um bom desempenho na competição. Porque vão ter problemas na competição, é praticamente impossível você sair do laboratório com um robô 100% perfeito e você chega lá na promoção e chega lá na competição, só aperta o Enter, a equipe, e tudo funciona certinho. Normalmente tem algumas falhas e a equipe tem que ajustar. Então, o que eu diria que o técnico precisa ter são esses detalhes. Paciência para conseguir explicar, entender que o foco das competições é o aprendizado, principalmente, e o foco nos alunos. Você pode orientar, pode ensinar eles a construir, a programar. Durante o laboratório pode colocar um pouco a mão e ensinar como é que faz alguma coisa. Mas é muito importante você ter esse tato ali de não passar dos limites e ajudar demais a equipe. E acabar, na verdade, prejudicando. Então, seriam mais esses detalhes que eu acho que um técnico precisa ter para conseguir coordenar uma equipe em termos de conhecimento e soft skills. Normalmente é muito mais soft skills. A habilidade de hard skills, de construção, programação, isso tudo se aprende. Você não precisa saber disso. Por exemplo,
Eu participei de uma equipe que a nossa técnica, ela, em termos de construção e promoção, ela não sabia muitas coisas. Muitas vezes a gente entendia mais da parte técnica de construção e de promoção do que ela, mas ela ajudava a gente na parte de coordenar, na parte de dar ideias, na parte de falar, olha, eu acho que isso vai dar errado, isso vai dar certo, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. Então ela orientava a gente. Isso às vezes é muito mais importante do que alguém para colocar a mão na massa e fazer por você. O que às vezes, muitas vezes a gente precisa mais como competidor é alguém para orientar, é alguém para a gente conversar, é alguém para a gente realmente pedir conselhos e ter essa percepção de fora. E a parte técnica em si, de construção ou de promoção, você consegue correr atrás e aprender. Você como competidor, né? Vamos ver. Just First BR perguntou: Brisda, você pode fazer vídeos ou dar dicas de como fazer uma cremareira vertical, lateral, eficiente e forte? É um bom conteúdo, pode sugerir lá na caixa de perguntas, que normalmente eu faço, de sugestão. Não sei se eu vou conseguir, porque eu não tenho a peça da cremalheira, que é só aqueles dentezinhos. Então, infelizmente, eu não sei se eu conseguiria fazer. Eu até consigo fazer com o Spike. O Spike tem essa peça e eu posso fazer. Então, pode ser um conteúdo que eu faça para os próximos meses. Tem alguns conteúdos que eu vou fazer nessas próximas semanas que eu tô querendo fazer. Eu tô querendo fazer um sobre os torneios desse ano de 2024. Então, falar quais torneios você pode participar nesse ano. Então, uma lista praticamente completa. Dar um detalhe sobre cada competição. Tem outro de react, de um vídeo muito legal de construção. Muito, muito legal mesmo, assim. O vídeo mesmo deve ter o direct deve ter uns 8 minutos, 9, mas provavelmente eu devo falar por uns 20 minutos, porque tem muitos detalhes técnicos ali que são muito legais e conteúdos muito bacanas de aprender. Mas excelente dica. Vou deixar aqui guardado. Chefiusa perguntou, ou Chefiusa perguntou, não sei se estou falando certo, né? Para uma equipe que nunca participou do torneio, tem uma categoria inicial? Não sei, depende da competição que você está falando. Não tem. As competições muito mais dependem da idade do que necessariamente do nível. Então, normalmente as competições são por idade. EFLEL é por idade, TBR é por idade, OBR é por idade. Não tem muitas competições por nível de conhecimento ou de experiência em si. Tudo é mais por idade. Pedro Queiroz, TBR só lança a temporada em março, normalmente. Mas em São Paulo, normalmente distribui os torneios em setembro e outubro. Exatamente. Normalmente os torneios só ficam... Os torneios, pelo menos do TBR, né? Divulga mais por volta de março a maio. E aí o torneio só realmente acontece mais pro segundo semestre, que foi o que o Pedro comentou, entre setembro, outubro, novembro, dezembro, fica mais por esses anos. Por esses meses, no caso. Aí depende das regiões. Tem umas regiões que tem os regionais, os estaduais mais cedo, outros um pouco mais tarde, e todo ano muda. Então, às vezes é um pouco difícil de mapear uma data certinha, ou um mês certinho. Mas é bom você sempre ficar de olho nesses meses iniciais o Pedro comentou, TBR é engenharia ao invés de design, mérito científico, organização, e mérito científico, que é o pré-inovação, e organização e método em vez de Corvelhos. Os torneios estão se separando ao meu ver, mas ainda é bem parecido, exatamente. Sara perguntou o seguinte: Eduardo, criar um robô do zero sem nenhum tipo de manual é prejudicial para a criação dos anexos? Já que eles vão ser próprios para aquele robô e não é uma base motriz, por exemplo? Eduardo, criar um robô do zero sem nenhum tipo de manual prejudicial para a criação dos anexos? Não necessariamente. Assim, você pode montar o seu robô, ficar muito legal, e aí a partir dele montar os anexos. Então não necessariamente você precisa de um manual para fazer, ok? Você pode utilizar robôs bases para se basear, mas, por exemplo, as equipes mais experientes, elas não constroem o robô delas baseado em um manual já existente. Normalmente eles montam um robô no estilo que eles gostam e aí padronizam isso. Normalmente o que importa é o seu robô ser padronizado e os seus anexos buscarem ser padronizados, para encaixar de uma maneira padronizada no robô.
Quanto mais padronizado, melhor. Então, por exemplo, vamos supor que o seu robô é quadrado. Se seus anexos forem quadrados, vai facilitar o encaixe. Se o seu robô é redondo, tenta fazer um anexos redondos, que é melhor o encaixe. Caramba, essa pergunta achei engraçada, achei legal. Martins Maria Eduarda Dias perguntou: como você se tornou tão profissional? Onde é e como você começou? Bom, vou dar uma resumida em como é que foi a minha história. Eu tenho outros vídeos que eu conto mais um pouco das minhas histórias. Frequentemente eu faço alguns eventos gratuitos de imersão, que eu apresento um pouco mais da minha história de maneira um pouco mais completa. Mas, bom, eu comecei a aprender robótica por volta dos meus 11 anos, isso em 2012. Eu estava no 6º ano, se eu não estiver enganado. E aí, no 6º ano, a minha escola começou com um projeto extracurricular de robótica. E a partir dali eu comecei a aprender um pouco mais de robótica. Eu comecei a gostar muito mais de programação do que construção, mas aprendi um pouco de construção. E aí, passando um pouco mais, fui aprendendo de construção e programação nessas aulas, dando um pulo para o 9º ano. No 9º ano eu comecei a participar de competições de robótica e felizmente minha equipe tinha muitos bons mentores em termos técnicos que me ajudaram muito a aprender sobre construção e programação e foram muito parceiros de uma certa forma, porque a gente aprendia de uma maneira em conjunta. Por exemplo, quando eu decidi aprender mais sobre o giroscópio, toda a equipe apoiou a ideia do giroscópio, a gente colocou o giroscópio no robô. Nenhum de nós ficou com receio ou medo de utilizar, numa época que praticamente nenhuma equipe utilizava de maneira assim constante nas competições. Isso foi em 2016, que, se não me engano, 2016 foi a primeira vez que eu utilizei o giroscópio numa competição de robótica. E aí a gente aprendia de maneira conjunta. O que me ajudou muito a aprender sobre essas áreas foi a experiência. Tentar vivenciar o máximo de competições possíveis. Então, a equipe que eu participei, a gente participava de muito torneio. A gente participava de TBR, FLL, participava de competição de sumô, participava de competição de seguidores de linha. Eram muitas competições. Teve anos que a gente tinha uma competição a cada um mês. Então, eram praticamente 12 competições ali, ininterruptas, de um em um mês a gente viajava e competia. Então, felizmente, eu tive muitas oportunidades de aprender, porque a verdade é que a gente aprende muito mais na base do acerto e erro. Então, você aplicando alguma coisa, vendo como é que funciona, vendo se dá errado, vendo se dá certo. Coisas, por exemplo, que eu apliquei no TBR, eu consegui testar, ver se funciona ou não, para depois aplicar na FLL e vice-versa. As coisas que eu testei na FLL, eu pude ver se funcionava, eu colocava no TBR e por assim vai. Então, foi assim que normalmente eu comecei, aprendendo através de aulas de robótica, depois participando de competições e, por fim, eu comecei a dar aula de robótica, ensinar outros alunos a aprender robótica. Ainda quando eu era aluno, eu comecei a ajudar a professora de robótica nas aulas e aí, de uma maneira natural, eu acabei virando um professor de robótica e estamos aí até hoje ensinando construção, ensinando programação, ensinando robótica em escolas. E aí, em 2020, eu decidi entrar na internet e expandir isso e fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento e que possam aprender robótica através dos meus vídeos, através dos meus cursos e dos meus conteúdos. Então, foi assim que eu comecei, foi assim que eu me tornei de uma certa forma tão profissional. Sara Pinali perguntou: melhor a cremalheira do EV3 ou do Spike? Não sei te dizer. O formato delas é um pouco diferente. Então, assim, se eu precisasse de uma cremalheira muito grande, talvez eu usaria a do EV3, que, se eu não me engano, não sei nem se é do EV3, né? Mas é o que o pessoal utiliza na EV3. Mas se fosse uma cremalheira pequena, eu talvez utilizaria do Spike, que é muito interessante. Ou então, se eu precisasse de uma eu utilizaria do Spike se fosse pequena, porque ele tem uma estrutura que não dá para dar uma continuidade. O do EV3 você consegue colocar várias cremalheirazinhas pequenas e dar uma maior continuidade. Então, se você precisasse fazer um sistema muito largo, é melhor o do EV3. Mas se é um sistema relativamente pequeno, a princípio o Spike já é suficiente. Pelo menos isso pensando assim, por alto. TH Blast de 57 perguntou: Eduardo, qual plataforma de programação você acha que tem melhor desempenho? Classroom ou Mindstorms? Honestamente, eu creio que ambas devem ser meio que iguais.
Eu acho muito difícil elas terem uma diferença muito grande. E provavelmente você só vai perceber uma diferença muito grande se você usar de maneira muito, mas muito profissional a ferramenta. De uma maneira muito... Como posso dizer? Se você realmente tentar extrair tudo da ferramenta, extrair tudo do robô. A maioria dos robôs que eu vejo, seja FLL, TBR, OBR, não chega a ultrapassar esse nível tão alto de performance das plataformas. Por exemplo, teve uma vez que eu queria fazer um seguidor de linha em Lego para mapear uma pista de seguidor de linha. Qual era a ideia? Era o robô, à medida que ele estivesse andando na linha, ele guardasse o valor que ele leu na linha e guardasse a posição dos motores. Aí a velocidade, tudo. No caso, eu não conseguia fazer na programação em bloco. Por quê? Porque a programação em bloco tinha uma limitação na quantidade de matrizes que você podia utilizar. Uma limitação na quantidade de informações que você poderia guardar na matriz. Então, era uma limitação da plataforma. Ela limitava isso, por uma questão de performance mesmo da plataforma. E aí, nesse caso, eu só poderia utilizar o Python. No fim, eu acabei não fazendo esse robô, acabei não fazendo um robô que mapeasse, mas aí depois eu testei no Python e aí ele conseguiu ler, guardar infinitos, né? Entre aspas, infinitos valores numa matriz, o que mostrava que era uma limitação da plataforma e não do robô em si, do controlador, da V3 no caso. Então, assim, não acho que tenha uma diferença muito grande no Classroom e no Mindstorms. Provavelmente ambos são muito similares e eu pelo menos não consegui ver uma situação em que eu percebesse que essa plataforma estava me prejudicando e eu optasse por utilizar outra. São bem compatíveis. Aí vai depender mais do seu gosto, se você prefere programação vertical ou programação horizontal, ok? Brisa, você estava no Regional de Goiás? Não estava no Regional de Goiás, mas eu vou estar no Nacional. Então, se você estiver no Nacional desse ano, eu vou estar lá. Provavelmente, eu devo estar lá na sexta e no sábado. Eu vou tentar ir na sexta. Sábado eu consigo confirmar com 100% que eu vou estar lá, mas eu vou tentar também estar na sexta. Então, eu vou tentar ajustar agora nesses próximos dias para ver se eu sou liberado e eu consigo ir na sexta. Então, eu provavelmente vou estar lá no Nacional na sexta e no sábado. Vamos ver. Tem muitas perguntas. Tô vendo se eu acho alguma pergunta um pouquinho... tá. Tem umas 4 perguntas. Vamos lá para essa pergunta aqui. E é a última. Infelizmente, não vou conseguir responder as próximas. Mas você pode guardar essa pergunta para fazer na próxima semana. Então, a gente vai ter live toda quarta, 8h24. Só hoje, em especial, que foi 19h24. Mas toda quarta vai ter live 8h24, porque é 20h24. Então é só lembrar do ano que a gente está, 2024, que vai ser nesse dia e nessa data. Vamos lá, última pergunta. Pedro Queiroz. Tem uma opção de roda melhor que a do Spike? Ano passado eu sofri muito com a tração dela. Olha, eu gosto muito da roda do Spike, daquela azulzinha. Você pode tentar colocar 2 rodas, duas de cada lado, para aumentar a aderência da roda no chão. Mas se você estava com dificuldade de tração, se o robô estava com dificuldade para se movimentar, então talvez não seja o problema na roda, mas sim no peso que você colocou no motor. Então pode ser que seja esse o problema. Se o seu robô está derrapando, aí sim é um problema provável de você colocar na roda. Aí seria essa sugestão, de colocar 2 rodas do Spike ao invés de uma, que vai aumentar a superfície de contato do robô, e aí provavelmente você não vai ter tanto problema de aderência. Outra sugestão que eu posso te dar é tentar outras rodas que tenham uma maior aderência. Então tem rodas em borracha, tem uma que eu gosto muito, mas eu não sei o nome dela, e é difícil mostrar aqui, eu não tenho ela também. Mas eu gosto de rodas que são um pouco mais duras e que tem uma maior aderência, são maiorzinhas, largas, e que não são tão moles. Por exemplo, a roda do kit da V3 ela é muito mole na minha opinião, eu não gosto muito dela. Eu gosto de rodas um pouco mais duras, que elas não se deformam tanto e tem uma grande superfície nela. Então essa seria a minha sugestão. A roda do Spike é muito bacana, ela é baseada numa outra roda. Essa sugestão da roda do Spike foi feita para FLL, então quem deu a sugestão foi
foi um grupo de irmãos, 2 irmãos, lá fora, chamados Session Brothers, que eles fizeram parte do desenvolvimento do Spike. E aí quem estava desenvolvendo as peças do Spike pergunta... Na verdade, acho que não foi o Session Brothers que deu a sugestão da roda. Eu acho que foi o Anderson. O Anderson é um professor aqui de São Paulo. Aqui não, eu sou do Rio, né? Mas é aqui do Brasil, em São Paulo. Se eu não estiver enganado, quem desenvolveu essas peças perguntou para o Anderson ou perguntou para o Session Brothers também. Agora eu já não sei qual é a história verdadeira. Mas perguntou para algum deles qual roda seria bacana para ter no kit, e aí deram a sugestão dessa roda, de uma roda baseada num kit de bicicleta que tinha, que é uma roda muito parecida com essa, uma roda branca, maior e com uma estrutura em borracha meio pontuda assim. E aí foi assim que utilizaram essa roda. A princípio essa roda é própria para FLL e eu gosto muito dela, ok? Então essas seriam as sugestões. Se você está com problema de movimentação no robô, não é problema na roda, é problema no peso que você coloca no motor. Você está colocando muito peso no motor, e aí você tem 2 opções: diminuir o peso ou trocar o motor para um motor que tenha mais torque, como por exemplo um motor grande, se você já não estiver utilizando um motor grande. E a outra opção, caso você esteja derrapando, tenta utilizar uma roda que tenha maior superfície de contato, não seja tão mole, ou então coloca 2 rodas do Spike, 2 de um lado, assim, ó. Colocar assim, que vai aumentar a aderência, provavelmente seu robô não vai derrapar mais. Ok? E bom, pessoal, aqui a gente está chegando ao final da live. Tem algumas perguntas a mais, mas infelizmente eu não vou conseguir responder. Se você quiser fazer essas perguntas, deixa aí guardada, faz na próxima semana. Então, próxima semana tem live 8h24. E a última pergunta que eu vou responder, porque essa vale a pena, Sara perguntou: a live vai ficar gravada? Vai ficar gravada, então ela vai estar aqui no Instagram gravada e vai para o YouTube também. Então ela vai para o YouTube nos próximos dias. Se você quiser acompanhar pelo YouTube, acelerar ela, pausar, fica à vontade. Eu normalmente prefiro ver mais no YouTube, pode ser que você também prefira ver vídeo no YouTube. Então essa live também vai estar lá. É isso, muito obrigado e eu te vejo na próxima live, quarta-feira, 8h24. Até mais!